iniciando o podcast aqui da OAB Prudente. Meu nome é Aline Gomes, eu sou advogada. Estamos hoje aqui para falar sobre o tema da comemoração dos 90 anos da OAB de Presidente Prudente, da nossa querida subseção. E para isso nós convidamos a doutora Denise Caixeta, que vai falar um pouco para a gente. Ela é presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos. Seja bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, doutora Aline. Em comemoração aos 90 anos da OAB Prudente, hoje nós temos a honra de estar batendo um papo com a doutora Zélia Darcy Pinheiro. Ela vai falar um pouco para nós sobre a trajetória da vida dela profissional, né? Que a gente gostaria muito de saber e tomar conhecimento. Então, uma honra, doutora Zélia, estar com a senhora. Eu gostaria de saber, quando a senhora começou a advogar, quais os desafios que a senhora enfrentou? Eu comecei a advogar não na idade normal de quem está terminando o curso. Por quê? Eu fiz o curso de Direito com 36 anos, terminei com 40. Antes eu havia feito pedagogia na PUC, dei aula, tive 4 filhos. Aí o Luciano, que era advogado, me incentivou a fazer o curso de Direito. Eu hesitei muito, mas depois fui, passei no vestibular e gostei. Então, você perguntou quando eu comecei a advogar. Eu comecei, o Luciano tinha escritório. E eu comecei a advogar quase no final do meu curso. O meu curso foi de 4 anos. Era uma opção que existia naquela época. A carga horária aumentava e diminuía o tempo do curso. Então eu comecei a advogar quase no final do curso. E por que direito do trabalho? Sempre gostei de direito do trabalho. Era uma preferência. E aí, então, se eu terminei o curso em 1977, em 76 eu já era estagiária e já estava advogando, já estava acompanhando o Luciano. E quais os desafios que a senhora enfrentou no início da carreira da senhora? O primeiro desafio era o problema da mulher advogada. E eu tive sorte, porque eu tinha mais idade. Então foi mais fácil. Mas era um desafio. As minhas colegas mais novas se queixavam e sentiam esse desafio. Mas aqui em Prudente, os nossos colegas sempre foram corteses, gentis com as colegas. Então, esse foi. E outro desafio é que eu escolhi direito do trabalho, empresarial. E direito do trabalho é visto como se fosse um direito fraco, que a pessoa vai fazer porque não quer fazer outra coisa. E não é isso. Eu acho que o direito do trabalho é uma mola dentro da sociedade, porque vai, como é que se diz, regulamentar as relações de empresário e empregado. E nessa época nós dávamos assistência para a usina Alto Alegre. Então eu assumi a parte trabalhista da usina Alto Alegre. Em 1977 eu me formei, aí assumi. Aqui em Prudente, nós não tínhamos a Justiça do Trabalho há muito tempo. Ela era de instalação recente. Lá no prédio do NIL? Ou não? Foi antes do prédio do NIL? O prédio do NIL. Começou, tá. Lá no prédio do NIL, que era. E passavam vários juízes, porque escolhiam, vinham aqui e iam embora. Mas nós tivemos ótimos juízes do trabalho. Dr. João Pedro Gomes, que era daqui de Prudente, foi um deles. Doutora Maria Antônia, também. Dr. José Roberto Oliva. Então nós tivemos
um aprendizado muito bom com o juiz. E os colegas advogados também, porque aí o processo do trabalho, o direito do trabalho foi sendo visto de outra maneira. E aí alguns advogados já se especializavam nisso. Dr. Elcio Vicente, que eu falei no caminho, isso. Dr. Elcio Vicente, ele advogava para sindicatos. Isso. E era sempre meu adversário. Isso, falei para a doutora Aline no caminho. Doutora Zélia, empregador, e doutor Elcio, empregado. Colega leal, estudioso. Ele puxava. A gente tinha necessidade de estar ali junto dele. Porque ele bem preparado e também abraçou o direito do trabalho. Que coisa boa. E eu queria saber como a senhora vê a advocacia hoje. Eu estou afastada já faz algum tempo. Então eu não tenho essa visão agora. Mas a que eu tive até me aposentar era uma advocacia com elementos, pessoas estudiosas, porque o meu problema com a advocacia é o seguinte, é o estudo, é aquela análise do caso concreta e tudo. Já nessa época nós tínhamos ótimos advogados. Agora, eu não fazia mais nenhuma especialização fora direito do trabalho. Dei aula, inclusive, na Toledo. Então, o fórum era desconhecido para mim. Eu acompanhava o Luciano, muitas vezes, naquilo. Ele era advogado de empresa, um ótimo civilista e tudo mais. Então, eu vejo a advocacia hoje de uma maneira assim, como eu diria, ela continua sendo integrante da sociedade. Ela atua mesmo na sociedade. Existe a época que ela precisa atuar mais, que é a época de governos ditatoriais. Existe, como agora, a época em que o advogado tem a oportunidade de estudar, ele deve abraçar cada caso com os princípios de ética. Então eu vejo a advocacia hoje baseada nos princípios de ética e no estudo. Continuando o que já era lá atrás, que vocês já nós já e praticavam tudo muito. Isso. E eu gostaria de saber qual a mensagem que a senhora deixaria para os advogados, para os novos advogados. Que atuem sempre de acordo com os princípios de ética. Fazendo isso, eles vão dar uma assistência boa ao cliente, porque vai ser criterioso, vai ter um estudo criterioso, vai ser um elemento útil, não só a profissão, como a sociedade. Então eu deixo isso, código de ética sempre. E qual a mensagem a senhora deixaria para a nossa seccional pelos 90 anos? 90 anos, mas que susto! 90 anos, doutora Zé. Olha, a seccional de Prudente sempre foi vista no Estado como uma seccional combativa, de luta, principalmente quando nós tivemos períodos de ditadura. Ela sempre esteve, nós não tivemos nunca uma diretoria que fosse conivente com os desvios que nós tivemos. E eu acho que é isso. Que ela continue como vem nesses 90 anos. Tem pessoas brilhantes que passaram por lá, não é? Sim. Doutor Feria Mota. Não, e o doutor Luciano Pinheiro. O Luciano era também muito dedicado. Muito dedicado mesmo. Vários nomes por ali passaram, né? Sempre foi combativa,
sempre se caracterizou pelo estudo, eram advogados preparados, davam aula na faculdade. Comprometidos, né? Não Muito é? comprometidos com a ética, com a postura. O Dr. Faria Mota eu não tive a oportunidade de conhecer, mas conheci muito o Dr. Daniel Yamashita. E o Dr. Daniel Yamashita sempre falava do Dr. Faria Mota, a mesa dele lá no escritório do O Dr. Dr. Daniel. Faria Mota fazia júri e ele era um ótimo orador. Os júris em que ele atuava, as pessoas iam assistir por causa dele, sabe? Estudioso também. E Dr. Daniel com ele, né? Com ele. Dr. Daniel, ele ficou muito tempo com o Dr. Daniel, né? Oh, O Dr. Daniel tinha a sala dele lá, a mesa que era do Dr. Faria Mota, até o Dr. Daniel Dr. Daniel encerrar. era mais fechado, mais estudioso, sabe? É. Fechado, mas estudioso. Mais estudioso. É. Tivemos muitos advogados brilhantes, né? Que Carlos Ferreira Neto, que foi presidente também Muitos, da OAB local. Muitos advogados e que deixaram um legado, esses que já partiram, um legado muito grande para nós, né, doutora Zélia? Doutora Zélia, foi uma honra. É a minha, meu Deus. Uma honra do céu. poder estar com a senhora hoje, a gente poder fazer esse bate-papo, ouvir um pouco da sua experiência, do que a senhora tem para passar para a gente, né? Porque essa visão, por mais que a tecnologia tenha vindo, tenha avançado, essas questões fundamentais, elas não mudam, né? Certo. A ética, o estudo, a postura do advogado, o coleguismo, né? Essas questões não mudam. Pode avançar a tecnologia do jeito que for, mas elas são primordiais para a nossa vida e para trilhar a nossa A ética profissão. profissional devia ser uma matéria de peso no curso de Direito, não levada Sim. como qualquer matéria, porque sem ela a advocacia não existe. Eu gostaria de agradecer à doutora Denise, que proporcionou esse encontro, e a doutora Zélia por ter se disponibilizado para estar aqui hoje com a gente, para falar da sua vida, da sua experiência, e em comemoração, né, aos 90 anos da nossa querida OAB de Presidente Prudente. Muito obrigada, doutora Denise, muito obrigada, doutora Zélia. A gente encerra mais um podcast.